A paz do Senhor Jesus a todos, um bom dia, tudo bem com você? Eu espero que sim, espero que você tenha um dia muito abençoado, proveitoso, que você saiba aproveitar as oportunidades que o Senhor tem para o seu dia, amém? Glórias a Deus. Coloque o Senhor à frente de tudo e com certeza seus planos darão certo, em nome de Jesus. Para quem está chegando aqui pela primeira vez e não me conhece, eu sou a missionária Andréia Rodrigues. Que você seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso canal. Não deixe de se inscrever, de deixar o seu like. Eu conto com a ajuda sua e de todos, né, para deixar o seu like, para nos ajudar aqui no crescimento do nosso canal. Deixe também o seu comentário e também, se porventura você quiser, o seu pedido de oração. Amém? Glórias a Deus. Meus irmãos, hoje eu convido você a meditar comigo em apenas 2 versículos aqui na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 4, versículos 5 e 6. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora, aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e Pai, te agradecemos por mais essa oportunidade, entregamos esse dia nas mãos do Senhor, pedindo a sua bênção, a sua proteção, que o Senhor encaminhe tudo que a gente precisa fazer, Pai, que tenhamos um dia proveitoso na presença do Senhor. Livra-nos do mal, Pai, abençoe também os nossos familiares, guarda cada um debaixo da sua proteção. Pai, eu lhe peço uma bênção especial sobre a vida de cada ouvinte, em nome santo e glorioso de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Glórias a Deus por tudo. É com muita alegria que estamos aqui para mais um dia de devocional ao Senhor. Hoje, então, com parte, né, dessa carta, né, do apóstolo Paulo aos Colossenses, onde ele fala, né, sobre algo de extrema importância, né, para a nossa vida como cristãos, porque sabemos que ai daquele, né, pelo qual vêm os escândalos, né, irmãos? Então, nós como cristãos, como pessoas, né, que temem a Cristo, que servem a Cristo, nós devemos seguir o quê? O exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo, né, que quando esteve aqui nesse mundo, né, deixou um grande exemplo para nós, um exemplo de humildade, um exemplo de bondade, de amor sem tamanho, né, um exemplo de que servia aos outros, de serviço aos outros, né? Então, esse também deve ser essa também deve ser a nossa vida, as nossas atitudes. E aqui o apóstolo então fala, olha, portai-vos com sabedoria para os que são de fora. Irmãos, nós somos cartas lidas aqui nesse mundo, né? Antes mesmo de nós abrirmos a nossa boca para pregar, para dizermos, né, que somos servos de Deus, que pregarmos o evangelho de Cristo, as pessoas olham a nossa vida, o nosso comportamento, a nossa forma de agir, a nossa forma de falar. Então, se fomos, né, lavados e remidos, aleluias, né, pelo sangue de Cristo, nós não podemos andar, né, da mesma forma que andávamos antes de nos convertermos ao Senhor, né, com palavras torpes na boca, né, com falta de educação, ou então com atitudes, né, que não condizem de forma alguma com a postura de um servo de Deus, devendo as pessoas, né, assumindo compromissos e não cumprindo. Quantos escândalos nós temos visto acontecer, infelizmente, com pessoas, né, que se dizem cristãs. Então, meus irmãos, aqui o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, traz essa palavra, né, ali àquela igreja, e da mesma forma o Espírito de Deus fala comigo e com você, né, principalmente quando a gente no início do dia, né, igual nós estamos aqui, né, vamos pegar essa palavra, né, e cumpri-la em nossa vida, né, quando estamos indo para o trabalho, geralmente, né, agora no início do dia, muitos estão saindo para trabalhar,
Vamos vigiar a nossa postura no nosso trabalho, com os nossos colegas de trabalho, porque dependendo da forma que a gente age, as pessoas não vão querer vir para Cristo, as pessoas não vão querer, né, serem cristãs, porque vão dizer, para quê? Para ser uma pessoa assim, né? Quantos que nos seus trabalhos, né, não ajudam os colegas ou traem os seus amigos, os seus chefes? Irmãos, nós devemos nos portar no nosso trabalho, né, servir ali o nosso empregador, né, como se nós estivéssemos servindo a Cristo, diz a palavra do Senhor. Então, meus irmãos, aqui diz: portai-vos com sabedoria para os que são de fora, né? E a Bíblia diz também: aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus, né? Fala lá em Tiago: peça a Deus que a todos dá liberalmente, sem lançar em rosto. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque aquele que duvida é como a onda do mar, né? Que é lançada de um lado para o outro. Então, olha, vamos pedir sabedoria ao Senhor para nós sabermos como nos portar, né, com aqueles que estão de fora. Aproveitai as oportunidades. Quando a gente está no nosso trabalho, no ponto do ônibus, no táxi, no Uber, seja onde for, vamos aproveitar as oportunidades, não para dar maus exemplos, mas para darmos bons exemplos para as pessoas desejarem servir a Cristo, né, desejarem receber a Jesus como seu Senhor e Salvador, mediante ali o nosso comportamento. Glórias a Deus, vamos ter sabedoria, vamos pedir ao Senhor, vamos aproveitar as oportunidades. E aí, olha, ele continua dizendo: a vossa palavra seja sempre agradável, aleluias, temperada com sal, né? Um alimento sem sal, ele é totalmente sem graça, não é verdade? Então, irmãos, que a nossa palavra seja temperada com sal, né? Uma palavra ali, olha, que vai trazer, né, alegria ao coração de quem ouve, né? Para saberdes como deveis responder a cada um. Então, meus irmãos, a gente como servo de Deus, né? Isso eu falo a partir de mim, né? A palavra é lançada para você e ela antes vem para mim, né? Nós devemos o quê? Estar atento à nossa forma de falar, atento à nossa forma de responder ao outro, né? A forma quando a gente é irritado. Irmãos, vamos obedecer a palavra do Senhor, vamos nos calar, né? A palavra de Deus fala, né, para a gente ouvir mais do que para que a gente, perdão, para que sejamos o quê? Tardios no falar e prontos para ouvir, né? Então, olha, tudo isso é ser uma pessoa, aleluias, né, que anda com sabedoria, né, para aqueles que são de fora. Então, meu irmão, minha irmã, fica com essa palavra aqui, né, devocional para o seu dia, né, que você tenha ali todo um cuidado, né, para estar falando com as outras pessoas, agindo com as outras pessoas, sempre se lembrando de que você é um exemplo de Cristo aqui na terra. Amém? Glórias a Deus. E para finalizar, eu vou ler para você mais um texto do livro Pão Diário. O título é Testemunha. O Evangelho tem sido tão diluído e adaptado para que a Bíblia se molde segundo nossos desejos, que muitos não chegam ao conhecimento de Cristo devido ao mau testemunho daqueles que se denominam cristãos, já que suas ações dizem o contrário. Paulo escreveu aos Colossenses sobre sermos cheios de entendimento e compreensão espiritual da boa vontade de Deus. Ele chama essa compreensão a pessoa de Cristo, sua obra redentora e nossa regeneração, segundo a imagem do nosso Criador, santos e irrepreensíveis, de tesouro da sabedoria, e nos instrui a praticar esse conhecimento. Como cristãos, devemos andar, viver e nos portar com o temor do Senhor, caminhando na luz com a pessoa de Cristo, quer dizer, sem máscaras, de maneira que nossas ações no dia a dia sejam condizentes com nossa declaração de fé. Desse modo, os de fora poderão nos ouvir e ver em nós cristãos íntegros e não parciais, ou seja, que não vivemos só de filosofia,
e falsa aparência de sabedoria, mas de forma digna pela qual fomos chamados, de acordo com a imagem e semelhança do nosso Deus e Pai por meio de Cristo. Devemos aproveitar as oportunidades para anunciar Cristo como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, nos torna filhos de Deus e muda nossa eternidade. Ter uma palavra agradável e temperada com sal vai além de ter uma boa dicção e oratória. É ter intimidade com o Senhor para que nossa maneira de falar possa alcançar o coração daqueles que nos ouvem por meio do Espírito Santo, que convence a todo homem. A palavra temperada com sal significa prudência sobre o que falar e o jeito de se comunicar. E o propósito de ter uma palavra graciosa e prudente é sabermos como responder conforme a necessidade momentânea, principalmente no tocante à nossa fé. Deus busca testemunhas que vivem como Cristo e praticam o que dele conhecem, como filhos amados que somos. Amém? Glórias a Deus. Que Deus abençoe você e sua família, que Deus abençoe a minha família. E até hoje à noite, se Deus assim permitir.